Procurando Dylan, episódio 8, gravando. Em 79, 80, 81, Bob Dylan gravou 3 álbuns que foram marcados por uma fase em que ele esteve bastante cristão, em que o cristianismo, dominou as crenças dele, né? Esses álbuns são Slow Train Coming, Saved e depois Shot of Love. Os 2 primeiros são totalmente cristãos e o último, de 81, Shot of Love, ele voltou para as músicas dele dos anos 60 e misturou com as músicas também cristãs. Esses álbuns alguns adoram, quem adora Bob Dylan gosta de todas as músicas dele, acham que o nível é super legal, as pessoas gostam bastante, e outras não curtem, gostam de todas as fases, menos dessa fase. Nesse álbum, Shot of Love, de 1981, tem uma música que é considerada, muito bacana, que é Every Grain of Sand, que evoca um poema do William Blake, Auguries of Innocence. E tem uma outra canção também, que é Lenny Bruce, que é uma música que o Bob Dylan fez pro Lenny Bruce, um cara da stand-up comedy, que eu já falei sobre ele aqui, que ele se apresentava no Gaslight em Nova York, no começo, quando o Bob Dylan também se apresentava, em 60. Essa música, Lenny Bruce, ela tem 4 minutos e 36 segundos, é bem emotiva, um tributo para Lenny Bruce, e ele morreu de overdose em agosto de 1966, e ele era conhecido pelo seu estilo livre, crítico, satírico, político, falava também de racismo, religião, e ele era tido como subversivo, considerado um cara da contracultura na época, e o Bob Dylan, ele resolveu fazer uma homenagem a ele, né? Ele se apresentava no Gaslight, já se apresentou tanto quanto o Lenny Bruce na época, e o Lenny Bruce, ele é um personagem que aparece várias vezes na série The Marvelous Mrs. Maisel, e é um personagem super simpático, é colega da Mrs. Maisel, ele contracena com ela de uma maneira super legal. É normal o Bob Dylan escrever canções comentando casos, crimes em que pessoas inocentes são acusadas ou pessoas são muito penalizadas. Ele fez isso com Percy Song, com Hurricane, ou comenta uma pessoa de quem ele gosta, que ele está emotivamente ligado, como com Lenny Bruce, que ele escreve uma canção para ele em 1981, sendo que o Lenny Bruce faleceu em 1966. Ele volta no tempo para fazer uma homenagem ao Lenny Bruce. E o Lenny Bruce hoje é uma pessoa que tem uma atualidade enorme, né? No YouTube a gente pode encontrar uns vídeos dele em que ele discute fake news, ele discute o significado de obscenidade, super interessante. Num livro do Writing Dylan, do Larry David Smith, numa segunda edição, um livro recente, uma crítica sobre esse álbum, Shot of Love, e especificamente sobre essa canção do Lenny Bruce, sobre esse álbum, né, que é um disco irregular, e que essa canção, é como se fosse uma canção totalmente sem vida, um narrador sem emoção, né? Aí ele fala o autor, what a weird song, que canção esquisita, né? O que ele tá falando isso? Tem uma crítica social, mas ele canta isso de um jeito um pouco sem vida, uma rima estranha. O que acontece com essa canção? Por que ele faz isso, né? Ele não tá entendendo muito bem
qual que é o sentido dessa canção nesse momento, né? O autor, ele acha um pouco estranha, assim, essa canção. Eu não acho, eu acho essa homenagem ao Lenny Bruce, tanto tempo depois, ela tem um sentido, assim, uma homenagem tantos anos depois, mesmo que ela tenha, assim, uma certa frieza. Essa é uma frieza, assim, que decorre do tempo, é um saudosismo, talvez, de depois de tanto tempo falar no Lenny Bruce, uma certa saudade, um romantismo, um tempo que passou. Eu achei uma homenagem singela e inclusive para colocar assim num disco solto, um disco que mistura as canções cristãs com as outras. Só mostra a liberdade realmente do Bob Dylan de fazer o que ele quiser e começa a década de 80 dessa maneira. Grain of Sand é uma canção em que o Bob Dylan fecha essa fase cristã e não assume necessariamente o cristianismo, mas admite que Deus está em todos os lugares e se reconcilia com um Deus total, com uma espiritualidade. Embora nesse álbum haja uma canção falando de Jesus também, Every Grain of Sand é uma canção em que desmistifica e em que o Bob Dylan termina assim uma fase cristã dele, assumindo uma espiritualidade maior e indefinida. Acho interessante que ele tenha ousado fazer tudo isso e assumido. Isso mostra a liberdade dele como artista. Acho bacana que ele tenha feito isso. E acho legal que agora, que ele vai lançar o disco dele de novo, dia 19 de junho, que ele tá discutindo isso de profecia e falsa profecia. Várias vezes o Bob Dylan usa a Bíblia nas canções dele, o que não significa necessariamente uma parada religiosa, mas sim uma parada literária até, e vou ouvir de novo esses álbuns com um outro olhar a partir daqui. Como dica desse episódio, proponho consulta aos filmes no YouTube do Lenny Bruce e esses álbuns também que são Slow Train Coming, Saved e Shot of Love. Até a próxima!